Oi, Ana! Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem? Ai, que prazer falar contigo! Ah, o prazer é todo meu. Recebi várias mensagens hoje do pessoal falando: Nossa, você vai fazer live com a Lisiane, que legal. Eu falei: Olha, tá vendo? A gente Ai, acaba agradando todo mundo. que bacana! Não, e assim, eu já estava acompanhando você há um tempo. Engraçado que quando eu conheci seu perfil, eu falei, gente, como eu não conhecia antes! Eu fiquei alucinada, eu achei tão maravilhoso o seu perfil, Ana. Ah, eu também gostei muito do Não, e eu seu. fiquei de verdade muito agradecida em você ter aceito o convite. Eu sei que sua Imagina. vida é super atribulada e Sim. mãe, né? Sim. É mãe de dois, é isso, Ana? Eu Duas falei assim, meninas eu tenho, uma de 10 anos e uma de 11. Mas, né, a gente tem que. Eu sou nossa, divorciada, então, assim, quando eu me divorciei, eu tinha uma filhinha de 10 meses e outra de 2 aninhos. meu Então, Deus! Gente, sim. não, mas você vai contar essa Por isso que eu história posso aqui. por isso que eu posso falar de maternidade com propriedade, entendeu? Sim, com certeza. Ana, mas assim, de verdade, eu agradeço demais, tá? Tô muito feliz de poder Eu fazer essa também, live eu com te você. agradeço. Eu sei que você vai poder inspirar bastante. Você sabe que nas minhas mentorias, a maioria das minhas alunas são mães. E olha, não existe, né? É sempre realmente um desafio. Eu estava Sim. falando agora há pouco, quando eu entrei, que na realidade eu acho assim, você ter uma atividade paralela, porque a maternidade ela é uma atividade por si só, né? Uma Eu coisa acho que que é a nossa principal atividade. Eu principal falo, o que que você é. é? A primeira coisa, você é advogada? Não, eu sou mãe da Letícia e da Sofia. A primeira coisa, você tem dois também? Eu tenho duas meninas também, a Ah, Camila e a igual eu, então. Melissa. E uma tem É, 10 e a outra olha. tem 4. Ai, Você pequenininha. teve uma atrás da outra, Elas né? têm 1 ano e meio de diferença. Ai, que delícia! Não, É, as minhas eu esperei 5 anos. E aí agora eu tô ainda com essa pequenininha que é uma pipoca. Então, sim. demanda energia. Mas, enfim, vou pedir para você começar contando um pouquinho da sua história, já que você mencionou, né, que Sim, você se divorciou quando você estava com duas bebês. Meu Deus, como eu foi tava. isso? Como você Então, passou por esse processo? Tem um detalhe, né? Eu, antes de ser advogada, eu tenho 43 anos, e antes de eu ser advogada, eu era dentista. Então, assim, Que maravilhoso! eu me divorciei ainda no último ano de direito, e eu tinha Tá. uma bebê de 10 meses e a outra de 2 aninhos. Aí eu prestava, eu nunca tinha estagiado, então, assim, eu não sou uma boa referência nesse sentido, eu já comecei a trabalhar direto. Então eu tinha duas bebês no último ano de faculdade, tinha feito a prova da OAB, tinha começado a ser pela FGV, e você poderia prestar no quinto ano. Então eu prestei para ver como que eu ia e acabei Uhum. passando na prova. Então tem essa também, né? Tipo assim, com as duas bebês, divórcio, segunda fase de OAB, tive que Meu fazer cursinho à Deus! tarde. E eu falo, se eu conseguir, todo mundo consegue, entendeu? Você tem que se esforçar e colocar as suas prioridades. Quando eu me divorciei, a minha prioridade foi as minhas filhas e a minha vida profissional. Então, automaticamente, você tem que abrir mão de outras coisas. Não tem como você querer tudo. E assim, aos poucos, você vai estudando, você vai se aprofundando. O ser humano, ele vai se adaptando. A gente é resiliente. Então, assim, eu não consigo barulho de criança, mas chega uma hora que você não tem opção, entendeu? E eu vi muito isso, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado. Eu tinha que fazer os artigos científicos, tinha que entregar os trabalhos. Então, as minhas filhas, uma tinha 5 aninhos na época. Falei, não tem jeito. A gente então vai se adaptando. O bom é assim, você sempre estar presente na vida do seu filho. Obviamente, assim, que você tem que adaptar a sua vida profissional a isso, Uhum. são prioridades.
entende? Se fazer presente na vida dele. Então, eu sempre tentei levar na escola, ficar alguns períodos com elas durante o dia, por exemplo, algumas manhãs, e trabalhar mais à tarde ou até mais tarde, ou trabalhar à noite. Foram adaptações que eu fui fazendo para conseguir adaptar tudo isso, entendeu? Não é fácil, porque a gente vai acompanhando o crescimento dos nossos filhos e a gente tem que ocupar o papel de profissional, de mãe, de mulher, de filha dos nossos pais, entendeu? Ser amiga das nossas amigas. Então, assim, são muitos papéis que a gente vai acumulando. E não é fácil, não tem uma fórmula mágica. Cada pessoa tem que ir vendo como consegue fazer isso. Tem gente que precisa de uma rotina mais rígida, outras pessoas não, conseguem fazer de uma maneira mais light. E é você fazendo isso. Assim, eu amamentei ainda as meninas aqui, ó. Eu trabalhei amamentando. Eu amamentei também a Letícia até 10 meses, porque eu fiquei grávida da outra. E a outra até 1 aninho. Então, nossa, você amamentou bastante, né? Bastante. Que bom. Foram adaptações que a gente tem que fazer. E quando, por exemplo, quando eu tive a Letícia, eu fazia faculdade à noite. A faculdade era muito perto da minha casa. Então, eu voltava na hora do intervalo para dar mamar para ela e voltava para a faculdade. Gente! Agora que elas já estão maiores, a gente vê o quanto a gente é exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente querer falar que não adianta. Eu olho assim, a minha filha de 11, por exemplo, ela tem um Instagram de estudos, né? Que ela posta coisa de estudos. Então eu já vejo, nossa, ela gosta de postar coisa de estudos, né? Studies, que eles falam. Por quê? De ver a gente se dedicando, a gente sempre estudando no direito, sem eu ter que falar muito. Aí eu vejo os vídeos que ela grava, eu falo, gente, olha o que eu tô ensinando minha filha e nem tô percebendo, entende? Sim. E assim a gente vai levando a vida, aprendendo, porque eu falo, a gente só aprende, a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe quando o filho nasce, entendeu? Eu tinha muito medo, achei que eu não fosse dar conta de ser mãe, que eu não tinha jeito, e depois quando ela nasceu e que eu peguei ela no colo, que eu fui trocar. Eu falei, gente, parece que a gente já nasce sabendo das coisas. A gente não tem medo, né? De... Esqueci de trancar a porta, já entrou aqui, ó. As minhas não estão comigo. Então, é uma longa história. O que aconteceu? Eu falo de direito de família e a gente falando muito, olha que bonitinha, a gente falando muito de período de convivência, nessa época de pandemia. E eu sempre falei, olha, você coloca o filho em primeiro lugar, né? Eu falei, melhor interesse da criança. Se um estiver trabalhando em uma profissão de risco, fica com outro genitor. Tem que ser um bom senso, equilibrado. E o pai delas trabalha numa profissão que estava trabalhando mesmo. Ele é funcionário público e estava trabalhando. E a gente optou pelas meninas ficarem comigo. E durante 3 meses e meio, eu fiquei sendo advogada, a cozinheira, a faxineira, a mãe 24 horas, a professora auxiliar da escola. Então, assim, eu fiquei super... Porque eu tenho uma filha asmática, então eu fiquei super, assim, sobrecarregada de tantas coisas, mas pensando sempre no melhor delas, né? Durante a pandemia, né? Principalmente. Aí chegou as férias, o pai falou assim, ó, eu não vou trabalhar, eu vou tirar férias. Aí eu falei assim, bom, ele vai tirar férias, vai ficar só com elas, não vai ter problema, né, da Covid-19. Achei, né, que não fosse ter. Levei no médico, fiz os exames, estavam tudo ok. Foram. No 3º dia que elas estavam lá, ele me liga que ele está com sintoma de Covid. Meu Deus do céu. Ele ficou doente. A minha filha, uma também pegou, a outra, incrivelmente, deu negativo. Aí acabaram ficando 3 semanas, entendeu? Então eu tô há 4 semanas, porque agora elas estão passando a última semana com a minha mãe, que já teve também, meus pais. Aqui em São Paulo, os casos são muitos casos, então eu não tive, graças a Deus. Mas assim, são coisas que a gente tem que ir adaptando. Como que eu controlei por tanto... exemplo, agora que eu tô indo
Mas as minhas aparecem direto, viu, nas lives. Elas já são conhecidas nas lives, entendeu? Não, essa pequena aqui todo mundo já conhece, porque ela invade mesmo. É muito engraçado, porque às vezes eu fecho a porta, ela entra pela janela. Ah, é? É que o pai dela tá aí, eu não sei onde que ele tá nesse momento, né? Sim. Mas enfim. Mas, Sim. Ana, me conta um pouquinho. Você fez muita coisa em pouco tempo. Como é que você fez esse arranjo entre você iniciar a sua vida de advogada, né? Junto com a maternidade, e você ainda tem o seu currículo acadêmico, né? Então você fez um mestrado, um doutorado. Como foi isso? Foi prioridade. Quanto tempo? Isso foi numa janela de quanto tempo, mais ou menos? Eu sou formada há 9 anos. Então, são 9 anos. Em 9 anos você fez tudo isso. Fiz. Você teve essa produção interna da maternidade, mais a externa da... Tive. Por quê? Porque foi assim, eu já... como o direito foi minha segunda faculdade, então acho que você já se dedica mais durante a faculdade. Tanto é que quando me pedem dicas para estudar para a OAB, eu falo, gente, eu não tenho dicas para estudar para a OAB, porque eu estudei a faculdade inteira, entendeu? Então, quando eu prestei a prova da OAB, eu prestei sem estudar. Mas foi fruto dos estudos que eu tive na faculdade, porque eu fiz a faculdade mais velha. Então, assim, eu não fiz a faculdade uma maturidade, né? Não fiz a faculdade na bagunça, entendeu? Eu fiz para estudar, porque era aquilo que eu queria. Então, eu fiz focada. Então, eu não tenho dicas para estudar para a OAB. Eu estudei a faculdade inteira e aconteceu isso. Quando eu me formei, eu sempre gostei de direito de família. Sempre fui apaixonada por direito de família. Antes de fazer a faculdade de direito, eu tinha feito um cursinho para prestar concurso público e teve a matéria de direito de família. Então, mesmo quando eu era casada, eu já gostava de direito de família. Que as pessoas falam assim, ela gosta de direito de família porque ela tem trauma, porque ela se divorciou. Não, eu sempre gostei de direito de família. Então, assim, obviamente que hoje em dia eu tenho experiências na prática da vida pessoal que eu também no meu trabalho, o que me facilita muito, que eu consigo entender as coisas que as pessoas estão sentindo, né? Sim, Ana, você acha que isso faz diferença? Eu não sou da área de família, já atuei pontualmente em algumas questões e eu senti que você ter alguma vivência, sobretudo, não necessariamente na maternidade, né? Sim. Mas você consegue se colocar, eu acho que entender melhor algumas dores, né? Você tendo passado por tudo isso que você passou, você acredita que isso te deu mais embasamento, assim, mais bagagem? Você sente que é um diferencial você ter essa maturidade? É muito diferencial. Por quê? Porque você já passou por tudo isso. E ainda mais quando a gente tem filhos, entendeu? Então, assim, é muito fácil você falar de alienação parental quando você não tem filhos. Mas é muito mais profundo você falar de alienação parental, de guarda compartilhada, entendeu? De abandono afetivo, quando você tem filhos. Porque você sabe e você se policia para que nada disso aconteça para o seu filho. Então, essa dor que pode acontecer ou não, é muito mais fácil de você passar para o seu cliente, de você entender o cliente, de você poder contribuir de alguma maneira com o seu cliente. Eu tenho uma linha de advocacia mais humanizada, menos litigante, entende? Sim. Eu estudo direito sistêmico, que é você usar os princípios do Bert Hellinger, das constelações familiares. Eu falo assim, a pessoa precisa constelar? Não, ela precisa entender de onde vem aquele conflito, entendeu? Qual que é a raiz daquele conflito, que muitas vezes não é o que o cliente está te falando. Uma outra motivação, entendeu? Surgem coisas muito ancestrais, às vezes, E né? assim, só quem passou por um divórcio litigioso, assim, meu divórcio no começo foi litigioso, depois virou consensual, mas quem passou num divórcio litigioso, que teve uma audiência, que sentou na frente daquela pessoa que você dormiu por anos, e de repente você tá ali abrindo a sua vida... Que teve filhos, né? Que teve filhos. Que teve filhos. Então, de repente, você tá ali abrindo a sua vida para
juiz, promotor, advogados, é complicado. Então, assim, o quanto mais você tentar fazer um negócio mais consensual, mais humanizado, é muito melhor. E eu sempre falo, culpa de final de relacionamento sempre é de duas pessoas. Não existe um culpado, tá? Então, assim, pode ser em porcentagens diferentes, tá? Mas, assim, os dois contribuíram de alguma maneira para que as coisas ambos aconteçam. acabam sendo credores e devedores, né? Sim, é uma dinâmica que não deu certo, entendeu? É um sonho que não deu certo. Ninguém casa para separar, ninguém tem filho pensando em morar longe, mas pode acontecer. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, se a gente for ver, 77, eu falo pouco tempo porque é o ano que eu nasci, sabe? Eu sei que já faz tempo. Eu nasci em 79. Ah, é? Então, que não tinha lei de divórcio, as pessoas não elas tinham que ficar casadas, elas não poderiam correr atrás dessa felicidade. E quando começou... Fazia o desquite, né? A minha mãe passou por esse processo. E a minha mãe divorciou em 84. A minha mãe fala que naquela época era assim... E se você for parar para pensar, não é tanto tempo assim, né? Olha como as coisas são. Mas ela diz que era quase que como se ela fosse... As pessoas viam muito mal. Ela era muito mal vista na sociedade, inclusive na família e tal. Hoje eu acho que tá bem melhor. Eu não sei qual é a sua percepção tendo passado pela situação, né? Sim, não, eu falo que hoje em dia eu sinto normal, entendeu? As minhas filhas têm muitos amigos que têm os pais divorciados. A família mudou muito, né? A família era uma família patriarcal, onde o homem estava acima e a mulher estava abaixo com todos os filhos. O homem, ele tinha o poder econômico e o poder de mando, entendeu? E a mulher, o que ela tinha que fazer? Ficar cuidando da casa e dos filhos. Só que com a evolução da sociedade, com a Constituição, homens e mulheres foram equiparados. Então, isso daí mudou muito, né? A mulher, ela saiu para o mercado de trabalho. O homem, hoje em dia, é um homem diferente, porque ele ajuda no lar, entendeu? Então, assim, os papéis, eles se equipararam, não são iguais, entendeu? Não são, não adianta a gente falar que é igual, porque não é, mas assim, a família mudou, ela passou a ser uma família horizontal. Antigamente, você falava para um pai, você questionava um pai, era uma ofensa. Hoje em dia, não. A gente que tem filho, a gente sabe, quando a gente fala, não faça isso, o teu filho vai querer saber o porquê. Eu não tinha coragem de falar isso pro meu pai, entendeu? Eu simplesmente obedecia. Nem pra minha mãe, imagina, questionar qualquer decisão. E aí, o que acontece é isso, a família mudou demais dos anos assim que passou a começar a poder se divorciar para agora. E as pessoas foram mudando, os relacionamentos foram mudando e não acho normal. Claro que eu falo de divórcio, mas eu sou pró relacionamento. Você tem que tentar até o fim. Só que nem sempre você consegue. Enfim. Já que a gente entrou nesse assunto, me fala do seu livro. Divorciei agora, né? Olha, eu quero esse livro. Porque então... assim, eu acho um tema muito interessante. E você sabe que nos últimos 3 anos eu tive vários amigos que passaram por esse processo e eu acompanhei muito de perto. Então, assim, eu via a dor e eu via a dor dos dois lados, né? E acompanhava. E é um processo que, pelo que eu percebi, mesmo para quando a decisão já está muito certa na cabeça da pessoa, quando acontece, eu acho que a sensação que eu tive é que a formalização do divórcio parece que realmente traz um marco muito, muito forte, né? Parece que ali muitas fichas começam a cair de verdade e mesmo para quem realmente está muito decidido, a dor ainda é muito consistente, né, Ana? Eu falo exatamente isso no meu livro. Até para quem tem certeza que é aquilo que você quer, é dolorido, entendeu? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Eu falo sempre daquele negócio do elástico, entendeu? Que as duas pessoas estão num relacionamento, cada uma tá puxando um lado do elástico. Aquele que solta o elástico primeiro, ele se machuca menos do que aquele que tá segurando ainda o elástico. Então sempre tem isso. Nossa, perfeita essa metáfora.
sempre vai ter isso, entendeu? E o livro, ele foi escrito assim. Eu lembro que eu comecei a escrever ele, minha filha estava internada na UTI com asma, e eu, tipo, eu falei, eu tinha que ficar no hospital, eu não tinha cabeça pra nada. Eu sentei em frente ao meu computador e falei, vou escrever um livro, que era o livro que eu gostaria de ter lido quando eu me divorciei. Entendeu? Por quê? Porque eu não trato só dos aspectos jurídicos. Pra você ter uma noção, eu li em uma semana o manual da Maria Berenice Dias, quando eu tava pensando em me divorciar, entendeu? Que é, tipo, um manual jurídico, mas que era uma linguagem super fácil. Então, e não achavam alguma coisa muito específica. E depois de estudar constelação familiar, de estudar mais a fundo os conflitos, eu falei, e de saber, de ouvir as histórias, porque as histórias são diferentes, mas assim, os sentimentos que as pessoas têm são muito parecidos, tá? Então, depois de você trabalhar só com família, que é o que eu faço, eu trabalho só com família, assim, e você ouvir as histórias, muitas histórias, você entender aquele conflito muito além do que a pessoa está falando, muito além da lei, muito além do papel, e você pensar em deixar o quê? Deixar aquela família mais saudável. Por quê? O divórcio, ele acaba com o casamento, mas ele não acaba com a família ela vai continuar, só que num novo formato. O que era mononuclear vai virar binuclear. Então, não tem ex-pai, ex-mãe, ex-filho, não tem nada. Essas relações, elas continuam no tempo. E as pessoas têm que saber lidar com isso. E nem sempre é fácil. Parece que quando eu falo, as coisas são fáceis, mas não é. Entendeu? Não foi fácil para mim, não é fácil para os clientes, não é fácil para ninguém. Tá? Mas tem que... E como você lidou... Ai, desculpa, Ana, pode aí concluir. eu ia falar, eu ia só concluir do livro. Aí o livro, ele tem uma parte que fala bem do final, então, assim, das causas do divórcio. Então, fala de traição, de mudar os objetivos de vida, de violência, de deixar de gostar, simplesmente, que é o que pode acontecer, entendeu? Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, aquela pessoa que você casou há 10 anos atrás não é a mesma. E você também não é mais o mesmo. Então, às vezes, vocês se distanciaram a um ponto que não tem mais como vocês chegarem num objetivo comum, numa história comum. Tá? Claro que sempre, antes de você tomar uma decisão dessa, você tem que tentar todas as alternativas possíveis, entendeu? Não é assim, ai, não tem mais nada a ver, tenho uma família, vou separar. Não, você tem que tentar, entendeu? Mas quando você já tentou muitas vezes e aquilo não deu certo, aí você tem que procurar ser feliz, mas de uma maneira que não prejudique as outras pessoas que são nossos filhos, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, o livro eu trago isso. Eu lembro as pessoas muito que tudo começou com uma história de amor. Então, na hora que você está brigando no Poder Judiciário, você tem que saber que um dia você amou essa pessoa, né? Então, é importante... honrar o passado com essa pessoa, né, Ana? Sim, agradecer as coisas boas. Porque, assim, não é só de coisa ruim. Quando chega no Poder Judiciário, quando chega pra gente advogado, né? Que a pessoa decidiu procurar um advogado, principalmente quando ela quer ir para o litígio, é porque ela já está super ferida. Então, ela vai te contar aquela fração da vida dela ruim. Mas tem que ver que aquelas pessoas já se gostaram. Tudo isso, né? E aí eu trato bastante dessas coisas no livro. Aí eu trago as questões jurídicas, mas de um jeito bem fácil, que eu falo que a minha filha de 11 anos entenderia, entendeu? E o final do livro eu termino falando de novas formas de solucionar o conflito. Então eu falo das práticas colaborativas, da mediação, da conciliação, das constelações familiares, entendeu? Para no fim chegar no judiciário, que tem que ser o último. Então acho que as pessoas elas têm que se prevenir mais, né? E tentar solucionar mais isso de uma maneira mais leve, porque é um assunto que não é leve. É pesado, não, entendeu? É pesado e eu percebo que se arrasta, né? Então, assim, nem todas as pessoas superam alguma mágoa ou superam alguma coisa mais densa que tenha tido na história, né? Sim. E é ruim porque a gente acaba transmitindo para os filhos. Eu vejo assim, porque embora eu não seja divorciada, eu também tenho os meus conflitos
com o meu esposo. Lógico, eu falo e eu sempre. fico me policiando, né? Porque eu fico com medo de influenciar as minhas filhas também. Certa vez eu peguei a minha filha se comunicando com o pai, como muito parecido com. Às vezes eu falo com ele. E aí eu tive que conversar com ela. Falar, não, filha, você está falando com seu pai, ele é seu pai. O que a mamãe tem com o papai é diferente. O diálogo que a mamãe tem, a comunicação é diferente. É uma outra situação. Mas isso me trouxe um alerta, né? Sim. Poxa, como é que eu estou me comunicando com meu marido na frente das minhas filhas, que é o pai delas? Sim. Né? Então, é sempre muito delicado isso aí, né? Então, eu falo muito no livro da parte de como lidar com os filhos depois do divórcio. E o que você falou é super importante. Que eu falo assim, às vezes a gente faz alguns atos de alienação parental muito leve, do tipo, teu pai não sabe de nada, entendeu? E a gente faz isso dentro do relacionamento, não dentro só do divorciado. Tanto é que não obriga que a alienação parental seja, tipo, no divórcio. Pode acontecer dentro de um casamento e que todas as mães e todos os pais têm que estar alerta, porque muitas vezes a gente acha que pequenas coisas são normais, entendeu? Por isso, eu dou várias dicas até de como fazer isso. Tá perguntando onde tem meu livro. É na Amazon, na Saraiva, Hiperlivre. Já ia perguntar. No seu perfil tem o link de compra? Eu acho que tem o link da Amazon, se eu não me engano. Se entrar no seu perfil? No Linktree. Ah, que bacana. Gente, mas vale assim, muito. Eu quero esse livro. Não então, é da minha área, eu tô recebendo vários. Eu tô recebendo vários feedbacks positivos, assim, de advogados indicando para clientes, entendeu? Algumas já postaram, já repostei até. Mas assim, porque você tem que dar um suporte, não só jurídico, entendeu? Um suporte mais do que jurídico. Ajudar aquela pessoa a levar a vida dela depois de tudo que aconteceu. E o livro, assim, foi um sonho meu que eu tinha. Eu demorei para escrever, porque eu escrevi, aí eu parei, aí eu escrevi, aí eu parei. Por quê? Porque eu acho que as coisas acontecem no momento certo. Uhum. E eu precisava de algumas experiências, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, para que o livro ficasse exatamente como ele está hoje, entendeu? Sim. Que para ajudar mais. É um filho também, né? Sim. Poxa, a gente demora 9 meses. Imagina, um livro. Eu tô numa experiência do mestrado agora, só agora que eu tô nessa empreitada. E realmente é uma produção que requer um cuidado, né? Aquilo que você vai, porque afinal de contas é um material que vai ficar, e independente de ser um conteúdo mais técnico ou não, é algo que vai influenciar no leitor aquilo que ele está passando, né, também. Eu sou suspeita, né? Eu amo escrever, entendeu? Eu falo assim que eu fui para essa parte acadêmica justamente para escrever muito. Eu acho que o melhor do mestrado, de um doutorado, é a produção que você faz nessa época da sua vida. E dá para você fazer com filhos, tá? Não é desculpa, filhos. Dá, porque eu consegui, entendeu? Tem muitas publicações não jurídicas, porque aí você acaba... Deve acontecer isso com você, que você acaba fazendo os trabalhos. Eu fiz em Buenos Aires, né? Então, assim, a gente tinha que entregar, são 18 matérias, a gente teve que entregar 18 trabalhos científicos, então, durante as matérias. Então, acaba publicando depois esses trabalhos, acaba virando coautoria de livro. Mas eu falo, como que eu consegui também? As pessoas, não é fácil, não é mágica, tá? Eu abri mão de muita coisa, entendeu? Foram finais de semana, em frente ao computador, final de semana que eu não estava com as minhas filhas, que eu poderia sair, me divertir, estar com alguém, estar com as minhas amigas, qualquer coisa, eu priorizei. Eu falei, a minha prioridade agora é fazer isso, entendeu? Terminar, fazer um trabalho científico, ou terminar um livro, ou estudar uma determinada matéria. Geralmente era para escrever, que eu não saía mesmo, que eu acho que é a coisa que me dava mais prazer, então era. Mas assim, e tem um ritmo, né, Ana? Tem um ritmo que, se você quebra também, é complicado depois, né?
E Uma eu coisa falo, meio que você senta e faz e até e eu, entregar. eu falo assim, que é muito diferente você escrever um conteúdo para internet, né? Sim, totalmente. Porque você escrever um post, um conteúdo para internet é muito mais fácil. Você estuda, lê aquilo lá e faz. Agora, quando você faz um trabalho científico, e eu incentivo. Aí eu vejo muitas pessoas publicando, mas não precisa disso, o cliente não vai ver teus diplomas, teus títulos, não sei o quê, mas é uma coisa pessoal, é um trabalho pessoal É. que, tipo assim, na minha casa eu tenho duas caixas enormes, assim, de plástico, sabe essas caixas de guardar coisa? Eu tenho um de Aham. cada filha com o nome e cada coisa que eu escrevo, então um livro, um artigo que foi publicado numa revista jurídica, sempre eu deixo um para cada, entendeu? Porque Ah, assim, que lindo! no futuro elas vão falar, pô, a minha mãe fez alguma coisa, entendeu? Assim, porque é isso que a gente deixa para os filhos, é o que a gente faz, o carinho que a gente dá, o amor, a atenção. Não tem mãe perfeita, pai perfeito, não Não. existe, entendeu? A gente erra e tá tudo bem errar. Ontem tinha um post lá da Família Humanizada falando justamente isso, que os filhos eles aprendem mais com os pais imperfeitos do que com os pais perfeitos. Porque quando tudo é muito perfeito, a hora que a pessoa cresce, que os nossos filhos crescem, eles não sabem lidar com as coisas imperfeitas, com as dificuldades. É. Entendeu? Não, eu tava até. Esses dias eu tava vendo um vídeo, eu acho que era do Leandro Carnal, que eu ri demais, que ele falava assim: filho de pai separado, eles são fantásticos, porque eles se viram, eles já são Exatamente. super desenvoltos. Os filhos de pais que não são separados, parece que são sempre mais devagar. Mas Incrível ele falar. Eu sou filha de pais separados e às vezes, sabe, Ana, eu me pego nesse conflito. Eu falo assim, até que ponto essa áurea, né, de ter algo mais padronizado não tira também um pouco, claro, aqui eu não tô dizendo, não tô fazendo uma apologia, dizendo que uma coisa é sim, ruim ou não. Mas é como você falou, até quando a gente está numa situação que para a sociedade pode parecer ideal, a gente também, eu também me pego nisso, porque eu já tive uma situação de pais separados, fui criada por um padrasto, né? E foi uma experiência incrível também. É, e eu fico pensando, eu falo, gente, eu tive desafios na minha infância, na minha adolescência, que me valeram muito para a construção do que eu sou, para a força que eu me pego, às vezes, porque a gente se surpreende também, né, com nossa capacidade de superar, como você falou, né, da sua sim. fase. Não, e é muito E eu bom fico ouvir isso de preocupada, você. né? É muito bom ouvir isso de você, que é alguém que é filha de pais separados, porque assim, um dia minhas filhas vão crescer também, né? E Sim, eu sou filha de pais casados há 57 olha. anos, entendeu? Então, Olha que incrível isso. É muito louco, né? E eu fico, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu não sei como minhas filhas vão lidar com a vida delas, né? No futuro a gente sempre tem essa preocupação. sim. Mas eu achei muito interessante você falar essa questão da culpa e do fazer do seu jeito, porque você tem uma coisa que eu falei isso, eu não quero que aconteça na minha vida, que é você se privar de sonhos, se privar dos seus objetivos, porque eu realmente eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em quando a gente faz uma escolha, e tudo é escolha, a maternidade é uma escolha, né? E você fala assim, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu não quero prejudicar a convivência com os meus filhos, ou eu não quero. Isso tem que tomar cuidado, porque o filho percebe, é como você Eu falou. ia te O falar. filho percebe e ele se sente culpado, porque se você não tá feliz, se você não tá realizada, não adianta você também tá ali, mãe, 90% do seu dia com aquela áurea de quem tá
né, deixando de fazer e olhando para aquele filho, olha, filho, a mamãe está aqui por você, né? A mamãe está deixando tudo aqui, estou aqui por você. Gente, o filho percebe, ele se sente culpado por isso, né? Então, e até fazer um comentário sistêmico disso aí. Que o Bert Hellinger, ele fala que os casais que ficam juntos apenas por causa de filhos é um peso que você dá para o seu filho que desarmoniza todo o seu sistema familiar. Entendeu? Que você tem que ficar junto porque você enxerga o outro como seu homem ou como sua mulher. Tá? Também tem que tirar também aqueles relacionamentos em que um é o pai, outro é a mãe, entendeu? Sim. Quem é mãe do marido, esse marido vai procurar a mulher fora, entendeu? Ninguém quer. Sim. Entendeu? Sim. Então são dinâmicas familiares que acontecem muito. Então você ficar num relacionamento, claro que a gente tem que conservar, ninguém é perfeito, você tem que relevar um monte de coisa, mas ficar só por isso, ou colocar a razão disso somente no filho, o filho vai sentir. E ele vai sentir um peso tão grande pro resto da vida que era melhor você ter saído, entendeu? Eu falo assim, que os filhos, eles preferem, tem uma frase do meu livro que eu falo assim, os filhos, eles não querem os pais separados, entendeu? Claro. Mas é muito melhor você estar separado de uma maneira saudável do que você tá junto e o filho tá vendo que tem traição, que tem mentira, que tem violência, que tem desrespeito. Tristeza, né? Tristeza, que simplesmente as pessoas não estão felizes, entendeu? Os filhos, eles não querem os pais necessariamente juntos, eles querem os pais bem, juntos ou separados, tá? É o mais importante. É difícil, porque ninguém casa para separar. É um sonho da sua vida, um projeto que não deu certo. E assim, a gente vai ter milhões de coisas que não deram certo na nossa vida. Então, assim, pegar na hora, obviamente, você vai ficar triste, você vai sofrer, você precisa viver as 5 fases do luto, né? Que a gente fala que a primeira fase é a fase da negação. Não, isso daqui tem conserto, vai dar tudo certo. Né? Depois vem a fase da raiva. Então, que sacana, me largou, não sei o quê. Aí vem a barganha. Pode ser que não dê certo mesmo. Sim. E aí incrível, porque é verdade. Pelo menos o que eu vejo, assim, é muito verdade. E só depois aí vem a depressão, que a pessoa vê que terminou mesmo, que triste. E depois vem a fase da aceitação. E depois vem mais ainda da ressignificação, que eu que acrescentei pela minha própria autoria essa parte. Que é você pegar tudo que aconteceu de ruim, né? Sim. E tirar os aprendizados, agradecer, saber que você contribuiu para aquele fim. Mas agradecer pelas coisas boas, pelos momentos, pelos filhos, no meu caso, deu minhas filhas, minha profissão. Então, assim, devo isso, entendeu? Obrigado. E a gente tem que fazer, isso. É assim que a gente vai reformulando as coisas. Claro, traumas a gente vai ter, mas vamos trabalhando. Os desafios da vida são diários. Quando você acha que tá tudo perfeito, que você tá naquele equilíbrio, vem alguma coisa para te mostrar que não, você tem mais que aprender. E a vida é assim. Né? Não, e é tão engraçado porque esse negócio da maternidade, da paternidade também, claro, eu falo assim, gente, no fim das contas, tudo é culpa do pai e da mãe de qualquer jeito, não é verdade? No fim das contas, lá no divã do psicólogo, do terapeuta, vai ter a culpa do pai e da mãe. Sim. Mas eu penso assim, que você contribuir por ter tentado, por ter, né, realmente buscado o melhor, por ter se preocupado, por ter seguido o seu propósito, por ter dado o exemplo, você falou, né? Como as suas filhas, sua filha reproduzindo. A minha filha também está nessa fase. Eu acho muito engraçadinho que ela me veio fazendo mentoria. Ela quis fazer mentoria com uma amiga dela. Ela achou que a amiga dela estava tirando nota baixa na escola e resolveu ajudar, mas ela estava ficando muito carrasca com a amiguinha. Eu falei, não, filha, tem que ser mais light. Que bonitinha. Ela é muito disciplinada
combinadinha, e aí eu falei, não, cada um tem o seu tempo, né, filha? Mas assim, eu percebo que, principalmente nessa fase que as crianças começam a compreender, e a gente é muito observada, né, Ana? Muito. Como eles nos observam, né? E como a partir assim, mais ou menos dos 7 anos, a gente pensa que a gente esconde, mas a gente não esconde. Eles percebem tudo, né? Então, assim, eles percebem quando você tá mais cansado, quando você tá mais desanimado, quando você tá mais alegre. E eles dão uma resposta sobre isso. E quando eu falo assim, quando você engaja os seus filhos, é mais leve, né? Quando você. Eu penso que você conciliar tantas atividades com o filho, eu acho que esse engajamento, você colocar a criança no seu time, né? Porque a Sim. criança, ela quer ser útil, né, Ana? Ela gosta de ser útil. E eu falo assim, filha, hoje a mamãe tem live, né? Hoje você fica com a sua irmã, claro, mamãe. E aí ela fica, depois ela pergunta como foi a live, no escritório, às vezes eu levo ela no escritório, coloco elas para É. carimbar um papel, né? Grifar, fazer alguma coisa. Eles gostam de se sentir útil também, né? Eu acho que você engajar a criança, além de você dar exemplo, você mostra também um pouco mais do propósito e faz ela se sentir ali por dentro do que você está fazendo, né? Eu sempre falo isso, que eu deixo elas participarem o máximo possível. Então, se pode ir para o escritório, vem eu trabalhando em casa, entendeu? Participam de tudo, assim. Já foram em entrevistas que eu dei. Eu acho importante devem ter isso. amado, né? Adoraram. Aí eu acho importante isso, porque assim, para mostrar para eles que a gente tá fazendo aquilo por eles, por um exemplo. Então, assim, quanto mais você deixa participar, é melhor, né? Ela vai entender o que você faz, ela vai entender que você ajuda, né? Aí eu Sim, tenho sim. a Sofia, quando ela era pequenininha, me ligaram da escola que ela tinha uma festa fantasia, ela foi de policial, né? Por causa do pai. Fantástico. Enfim, ela brigou com o amiguinho, aí ela falou assim pra ele: ó, você escolhe, ou eu te prendo ou eu te processo. Então, assim. As alternativas são um pouco complicadas. Porque ela pegou, tipo, as profissões de cada um, entendeu? Sim, Ela pegou as sim. profissões e pra gente ver o quanto eles observam a gente, o quanto eles olham, o quanto eles tiram de exemplo. Por isso que é importante a gente estar presente. Por quê? Porque assim, a gente trabalha, a gente tem a vida profissional, mas é importante essa presença. Porque aquelas crianças que só são criadas com babá, por exemplo, o referencial dela vai ser a babá. Não vai ser babá. você. Entendeu? É verdade. Então, assim, a gente tem que abrir um pouco de mão também dessa coisa de ser a profissional nota 1000. A gente não precisa ser a nota 1000, dá pra gente ser a nota 7, Perfeito. mas ao mesmo tempo tá com os filhos. E não existe vida de assim perfeita. Todo mundo vai ter dificuldade, entendeu? E aí é equilibrando os pratos diariamente. Isso, Ana, porque eu penso assim, tudo na nossa vida, a gente tem um momento em que vai demandar um pouco mais de esforço, né? Um pouco mais de foco, um pouco mais. Como você passou pelo mestrado, pelo doutorado, que você falou que abriu mão, né? De passeio, de descanso e tal. E eu penso que lidar com as pessoas, elas acham assim que e a maternidade, ela vai retardar o processo. Ou, eu tenho que ter filho logo, porque senão. Sempre coloca a maternidade como se ela fosse algo prejudicial. E é claro que a maternidade vai demandar um esforço maior, o desafio é maior, né? A resiliência tem que ser maior. Mas quem quer ser mãe tem que compreender que tudo bem, vai ser mãe, vai ter ali uma lentidão, uma coisinha a mais para você, né? Não dá para você comparar
se colocar em pé de comparação com a profissional que não tem filho, ou que já passou, os filhos já estão grandes, ou com o homem, né, que de repente acaba podendo, como eu vou dizer, focar mais na profissão. A gente sabe que a mulher, ela também se exige muito mais desse lado familiar e emocional, né? Mas passa, as crianças crescem, logo elas se tornam independentes, compreendem bem. E eu acho que a maternidade dá como a gente conversou no direct, né? Sim. Eu acho que a maternidade dá uma força para a mulher, assim, é um amadurecimento que é incrível, né? A força que sai da gente. Eu falei exatamente, a gente conversou exatamente isso. Eu acho assim, que a minha força vem justamente pelas minhas filhas, entendeu? Eu penso muito mais o que eu vou. Eu faço muito mais por elas. Não é assim por elas com um peso de ser por elas, Sim, entendeu? sim. Mas assim, eu tenho muito mais força de fazer as coisas depois que eu fui mãe, entendeu? Que aí você tem mais Por que você acorda todo dia? Qual que é o teu propósito? O que te faz feliz? Entendeu? São essas reflexões que você tem que ter. E assim, eu acho que eu me tornei assim uma mulher, uma pessoa muito, muito melhor depois que eu fui mãe. E é muito bom eu poder falar dessa relação de maternidade, paternidade no meu trabalho, justamente por eu ser mãe também, entendeu? Por já ter essa relação. Eu não sei como seria eu trabalhar em direito de família sem ter sem ter filho. Então, assim, você vai falar só o sentir é diferente. Eu acho que se você trabalhasse com família, você ia concordar comigo. Mas, assim, o sentir é diferente. É diferente de uma pessoa divorciada que fala de divórcio. Ela sabe, juridicamente, ela é excelente. Mas aquela dor que só quem passou sabe. Entendeu? E é aquilo que você falou. Cada um é num grau, cada um é num momento. É a gente elaborar tudo isso, mas sempre colocando os nossos filhos em primeiro lugar, entendeu? Sim. Deixar eles acima de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. Não é fácil fazer isso, porque às vezes está morrendo de raiva, entendeu? E você tem que se controlar. É verdade, gente. Não adianta a gente falar uma coisa ilusória, que a gente tá paz e amor 24 horas por dia, plena. Não, tem dia que você quer brigar, entendeu? Principalmente quando você está casada, né? Porque isso acontece com alguma frequência. Exatamente. Brigar na frente dos filhos. É mais difícil, né? Até do que quem está divorciado, que você pega e desliga um telefone. Agora, quando você está casado, vocês estão na mesma casa. E o filho, ele vai perceber que vocês não estão bem, tá? Exato. Eles percebem. E tem aquela coisa terrível, Ana, da mãe ou do pai que fala assim: nossa, mas hoje, olha, filho, você tá com uma coisa horrorosa igual o seu pai. Não tem esse negócio? A criança faz uma coisa errada, ela já fala que é igual o pai. Primeiro, coloca a criança numa posição assim: nossa, você, né, criticando a criança já fortemente. E ainda colocando o pai, ou pode ser a mãe também, como referencial negativo. Então, assim, tudo que é bom é seu. E tudo que é ruim é do outro, né? Na verdade, na verdade, quando você critica o outro, o Bert fala isso nas constelações familiares. Quando você critica o seu ex ou o seu atual, você faz uma crítica, você quer inconscientemente excluir ele da vida do seu filho. Só que justamente esse aspecto que você quer excluir, teu filho vai repetir. Mais enfatiza. Por amor, entendeu? Por amor ao pai, amor inconsciente, amor cego. Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Do que a gente fala para os nossos filhos. Porque é exatamente o que a gente critica, como o filho é 50% cada um, é justamente esse comportamento que ele vai querer ter para incluir aquele outro genitor. Tá? Então é uma coisa importante da gente ter em mente.
Sim, inclusive a programação neuro... Ai, desculpa, Ana, você quer Pode falar, complementar? não, pode falar. Da programação Não, aqui, neurolinguística, já me interessei já pelo assunto. eu tenho formação em programação neurolinguística e a gente Sim, aprende assim, que o ser humano, quando ele quer que a pessoa mude o comportamento, ele tende a falar isso, né? Assim, ai, não faz isso, ai, a não seja palavra assim, nossa, não, você... né? Também. E na verdade você tem que eu sempre associo muito com quem é evangélico, eles têm muito essa questão da profetização, né? Eles falam assim, Sim. eu profetizo por você e tal. E aí é mais ou menos isso que você faz com o filho. Então, ao invés de você falar assim, olha, você é muito teimoso, você está muito desobediente, você fala assim, nossa, você é uma criança tão educada, eu gostaria que você fosse mais educada, mais vezes. A mamãe fica tão feliz quando você faz assim, ou quando você faz assado, né? É uma maneira muito mais saudável de você educar as crianças, né? É aquela coisa assim, não diz assim, não pule no sofá. Né? Não pule no Sim. sofá. Fala, desça do sofá, oferece uma alternativa, senta aqui, vamos brincar, vamos fazer, dar uma alternativa para a criança, né? E a gente. Isso é importante a gente trabalhar a comunicação, sobretudo quando a gente trabalha fora, que o nosso tempo presencial já é mais curto, né? Então, assim, você trabalhar uma comunicação eficiente com seus filhos também faz muita diferença, né, Ana? É, Eu alimento muito isso com as minhas filhas, o diálogo, enfim. a comunicação não violenta. Então, é você ter aquele fato, entendeu? Falar aquele fato, entendeu? Você observar. Então, a observação. Depois, o que É. você sente quando a pessoa faz aquilo, né? O que Uhum. você sente, quais são as suas necessidades, por que que aquilo tá te fazendo mal, né? E depois chegar no pedido. Sim. Eu já tentei fazer com as minhas filhas, assim, elas falaram, mãe, hoje você tá muito filosófica, entendeu? Mas assim, é sempre você começar, tipo, elogiando, em vez de você chegar assim, ai, olha, essa nota aqui não tá muito legal. É chegar, olha, ó, você é super inteligente. Eu acho que você poderia tirar uma nota melhor, Sim. O entendeu? que que a gente pode fazer aqui, né, para melhorar, né? Será que estudar um pouquinho mais, fazer mais a tarefa, ou prestar mais atenção na aula? O que que a gente Sim, pode, né? E colocar a eu criança sou. nessa percepção. Eu falo que eu sou uma mãe totalmente fora da caixa, porque assim, eu tenho vários papos com as minhas filhas, sabe? É óbvio, elas me respeitam muito, elas sabem que o meu papel é de mãe. Quando a Sim, gente estuda a constelação familiar, a gente sabe que as mães não podem ser amigas, elas estão, os nossos pais estão, são superiores a gente, então elas sim. sabem dessa minha posição, mas a gente conversa de tudo. Eu procuro saber o que está acontecendo com elas, né? Porque a gente vê tantos adolescentes, tantos casos de suicídio, de depressão. É Então eu procuro verdade. saber o que acontece com as amigas, como que tá esses relacionamentos com as amigas, o que elas estão sentindo, o que está acontecendo, o que elas sentem. É muito importante de perguntar o que o filho sente. Não o que é, o É, que não é, mas perguntar o que ele sente. A gente tem que estar sim. atenta. Agora eu tô com uma que vai fazer 12 anos, tá entrando na adolescência. Então agora eu me. Claro que eu converso Dobrar a muito atenção, né? mais. Sim, que é uma E fase crítica. é uma fase bem cheia de dúvidas, cheia de comparações, entende? Questionamentos, né? Quebra É, de paradigma, né, Ana? Eu acho que é, é fase de quebra de paradigma total. O ponto de referência passa a ser, elas começam a ter um olhar muito para fora, né? sim, E aí começa a questionar muita coisa, e é um momento importante da gente ter atenção e manter. É uma coisa que eu me preocupo muito, manter sempre essa cumplicidade, como você falou, não é se colocar no plano no lugar da amiga dela, né? sim. Como uma amiga. É a mãe, mas a mãe que mantém uma cumplicidade, eu diria uma relação de confiança mesmo, né? Da criança se sentir segura com aquela mãe, com aquele pai, né?
Sim, é você participar e saber escutar seu filho, entendeu? Porque o que que o coronavírus trouxe pra gente? A gente de volta pra nossa família. E eu digo É, mais, não só de volta totalmente. pra nossa família, de volta pra gente mesmo. Num primeiro momento, o isolamento social trouxe a gente pra dentro da nossa família, mas depois a gente foi tendo que se aprofundar muito dentro da gente. Então, se a gente vivia no Exato. piloto automático, sem enxergar o que realmente acontecia, a gente foi obrigado a enxergar. O que acontece é que quando a gente não tem esse vírus, muitas vezes a gente se distrai com a nossa rotina e a gente não presta atenção nos pequenos detalhes que os nossos filhos estão nos trazendo, né? É. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tirar de aprendizado desse isolamento social que a gente teve, né? Sim. Ana, eu já tô aqui com um É, minuto. Ai, gente, passou muito nossa, rápido. passou Eu quero mesmo. te pedir para você deixar uma mensagem, alguma coisa para o pessoal que assistiu e agradecer de antemão. Eu Foi que, maravilhosa a live, todo mundo elogiando, muito Olha, bacana. eu que te agradeço muito. Você é uma querida, viu? A gente se conhece há pouco Ah, tempo, mas eu sim, acredito que a gente tem muita coisa para contribuir aí com todas essas mães, mulheres que são advogadas, que não é uma sim. profissão fácil. O que eu falo para as pessoas é sempre colocar os filhos em primeiro lugar. Já que a gente está falando de maternidade, sempre deixar os filhos bem. E os filhos vão estar bem quando a gente estiver bem, quando a gente estiver feliz, entendeu? Então, é saber fazer essa medida, saber fazer essa balança. Não colocar os filhos em primeiro lugar no sentido de mimo. Saber dar uma realidade para eles e a gente também se cuidar para ser feliz, porque a gente estando feliz, eles vão estar felizes. Então, é isso. Agradeço também todo Exatamente. mundo. A live vai ficar salva? Vai, eu vou deixar no IGTV Ah, tá, para eu e divulgar para também. eu vou deixar lá, vou postar lá agora. Agora o Instagram manda pro IGTV, né? É, Mas assim, olha, amei de muito verdade. obrigada, Achei viu? incrível sua história de vida. A admiração aumentou ainda mais, viu? Obrigada. E conte comigo com o que você precisar, Ai, tá você bom? também, tá bom? Um Beijo, beijo, Ana. beijo para todos, viu? Obrigada, tá? Obrigada. Tchau.